Boa tarde, irmãos. A pastora disse que eu estou no Espírito Santo, aí você vai me escutar falar e vai falar, esse sotaque não é capixaba, é carioca. Mas já estamos há 20 anos, eu, meu esposo, Mário, e nossos 3 filhos. Nós temos 3 rapazes, Bernardo com 20 anos, Heitor com 16 e Davi com 14 anos de idade. Nós somos membros nesse mesmo período na Missão Praia da Costa. Não sei se alguém aqui conhece, é uma igreja relevante para o Senhor, ali no Espírito Santo. Nossos pastores, Simon e Mirna Araújo, no qual somos pastores lá também. E é motivo de muita alegria para mim, honra, responsabilidade. Brinquei com o pastor Júnior, que acabou ontem a reunião, né? E aí ele falou, amanhã é você, né, que começa. Eu falei, pois bem, né? Ainda bem que Deus sabia, né? E quando você sabe que Deus sabia, porque os seus dias não são aleatórios, mas os seus dias são dias pré-organizados, pensados por Deus para você, você precisa ter paz, amém? Crendo que Ele tem o domínio e o governo sobre a sua história. Eu quero pedir a permissão de vocês para, antes de compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, contar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido. Eu sou psicóloga de formação, trabalho com a área do desenvolvimento humano e tive a oportunidade de escrever 2 livros. Eu vou pedir para o pessoal, não sei se a gente consegue projetar, A Grande Teia de Deus. Eu trouxe alguns aí. Esse livro, ele é uma história muito especial. Eu me converto aos 15 anos de idade com uma questão pessoal muito significativa sobre o meu propósito. Eu queria entender o que eu estava fazendo nessa terra. E aí, aos 15 anos de idade, eu conheço Jesus. E mais velha, um pouco mais tarde, eu tenho uma experiência profunda com o Salmo 139. Quando Davi diz no versículo 16 que Deus havia escrito os seus dias. E essa palavra, ela tomou a forma desse livro. Nessa tarde eu vou compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Mas esse livro, ele gerou 4 capítulos que se transformaram em 4 novos livros. Eu recebi claramente de Deus uma direção no ano de 2018 para que eu deixasse tudo o que eu fazia. Na época eu era dona de uma empresa, eu trabalhava com consultoria de desenvolvimento humano e o Senhor claramente, ao final de 21 dias de jejum e oração, Ele me deu um plano, um desenho. E Ele disse para mim que a partir daquele momento eu viveria para transformar a revelação que Ele havia confiado a mim nesse livro em 4 novos livros que gerariam um projeto no qual eu deveria investir com a minha família. Esse livro nasceu, Guardiões da Infância. Eu só tenho, acho que 2 dele. Não foi que a irmã não teve fé. A irmã teve fé, mas eu não sei, no segundo dia aqui, já foi tudo embora. Mas fica aí uma oportunidade, se você quiser pedir do Brasil, a gente envia também. Esse livro tem sido uma causa assim muito impactante. Deus, ele tem feito um mover com Guardiões da Infância. Ele foi lançado no ano da pandemia, dezembro de 2020, e Deus tem levantado guardiões da infância. Flávia, quem são os guardiões? Eles são aqueles que se colocam às portas do nascedouro da vida para guardar o projeto de Deus que nasce com cada criança que vem ao mundo. Quando José e Maria guardaram a vida de Jesus, eles guardaram o projeto de salvação da humanidade que alcançou a cada um de nós. Quando Moisés ele foi preservado, o povo também foi liberto por conta de ter na sua história guardiões que preservaram a sua jornada. Por conta de guardiões como Mardoqueu, Esther assumiu sua posição no palácio e o povo foi preservado também na sua época. Os nossos filhos não são só nossos filhos. Eles são uma representação
de algo que Deus planejou para realizar nessa geração. E você, como um pai, precisa discernir o caminho profético que Deus tem para cada um deles. Flávia, qual a base bíblica que você tem para me dizer que Deus revela destino dos filhos? Nós vamos em Lucas 1 e nós vemos, entre outros textos na Bíblia, o anjo aparecer para Zacarias e para Maria e fazer uma descrição do caminho que os filhos que iriam ser gerados ou estavam sendo gerados iria percorrer. O anjo dá o nome, o anjo fala de características, o anjo aponta uma missão. E o Espírito de Deus, ele continua comunicando com pais e mães, amém? Falando sobre propósitos. E nós precisamos compreender o valor disso. Há mais ou menos um ano atrás, o livro já estava escrito. Eu estava fazendo um devocional no livro de Josué. Quando terminei Josué, entrei em Juízes e no capítulo 2, versículo 10, a palavra diz que após Josué morrer, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor e também não conhecia os feitos do Senhor. Nós, como igreja, você está aqui, você é líder, você é pastor, você participa de algum ministério na comunidade que você está. Você precisa entender que guardar a vida da infância e da adolescência dentro da sua comunidade religiosa é uma das estratégias mais inteligentes que, como igreja, temos para que não vivamos aquilo que o povo viveu. Nossa maior chave é preservar, é uma questão de economia de reino. Se você investir na fundamentação, você vai evitar muito investimento em cura. Nós precisamos muito da doutora Ilma, porque tem faltado muitos guardiões, que são promotores e protetores do destino de cada criança. E eu quero dizer algo para você, quando você começa a tramitar nessa jornada, de olhar para o seu filho e entendendo que por trás do seu filho, escute isso que você vai ouvir. Não existe só uma criança que vai temer ao Senhor, mas existe uma solução para essa geração. Existe um plano ali. Existem pessoas em algum lugar desta terra aguardando aquilo que o seu filho carrega. Muda a sua perspectiva. Muda a sua visão. Muda a prioridade como igreja que você vai ofertar para a infância. Onde você já começa a ministrar a vida de Deus. Os nossos filhos, esses dias nós estávamos com os meninos num retiro de adolescentes e eu fiquei assim apaixonada quando eu fui saber que o maior desejo de um dos meus filhos naquele retiro era ter uma experiência com o batismo de línguas. Porque vocês acham, talvez na sua igreja isso é muito comum, mas se você passeia pela terra, muitos meninos e meninas estão distantes de experimentar os dons que diz ali espirituais em 1 Coríntios 12. E como igreja, nós precisamos fazer essa transmissão. A próxima e a outra geração, filhos e netos, precisam receber o legado. Amém? Então, nós começamos essa jornada, o livro Guardiões ele tem percorrido, nós já viemos à América 3 vezes para fazer seminários de guardiões na região da Flórida, na região de Connecticut, e nós percorremos vários lugares no Brasil, todo o território do Brasil, pelo menos a gente já passou nas 5 regiões, e nós desenvolvemos algumas ações. Ontem, quando o pastor Luiz Hermínio falava, escreve a visão, né? Irmão, deixa eu falar, escreve a visão. Ele tem um desenho para te dar do que você vai fazer. Ele tem caminhos para abrir para você. E o que é dele não há impossível, amém? Você pode dizer que você não tem recurso, você não tem. Mas o que é dele, o recurso já existe, está em algum lugar. Nós desenvolvemos algumas coisas, eu preciso avançar aqui por causa do meu tempo. Quero te mostrar rapidamente a escola online de Guardiões da Infância. É um projeto que a gente fez. Nós temos alunos na América, nós temos alunos no Japão, na Europa, em todo o Brasil. Nós temos uma turma de missionários no sertão
que fazem a escola de guardiões e estão multiplicando esse estudo fundamentado online de maneira transformadora nas suas localidades. Nós desenvolvemos uma conferência, a cada 2 anos nós reunimos os guardiões e essas pessoas se reúnem presencialmente de maneira online para compartilharem os seus frutos e receberem uma instrução para esta visão. E por último, é a menina dos nossos olhos, o Senhor nos deu uma instrução de criar um manual de estudo do livro. E esse manual ele tem feito um trabalho de formiga multiplicadora. Ele tem andado por sobre a terra e as pessoas estão se reunindo em pequenos grupos nas igrejas, escola bíblica dominical, escola de família, escola de pais, em escolas confessionais ele já está sendo estudado e grupos de discipulado. Eu preciso partir para a minha palavra, mas se você tiver a oportunidade, depois conheça a visão de guardiões. Eu tenho certeza que na sua igreja existe pelo menos uns 2 ou 3 que precisam multiplicar essa realidade e que vão se envolver com isso de uma maneira clara, porque é um projeto claro para você aplicar. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos 8, no capítulo 8, versículo 29. Eu tenho um recado do Senhor para nós, amém? Nessa tarde, já quase noite, enquanto você abre, eu brevemente quero compartilhar com os irmãos algumas coisas acerca daquilo que Deus tem me confiado. O tema do propósito e do projeto específico, né? A Isabelle falou aqui dessa ideia original de Deus para cada um dos seus filhos, é algo que queima no meu coração. E Deus, Ele tem ministrado muitas coisas sobre essa temática. Textos que ao longo da minha vida eu li, o Senhor tem trazido com um novo entendimento para que eu possa refletir sobre a ideia de um plano original, de algo que Deus tem individualmente para cada um de nós. A Bíblia é clara e se a gente olhar, se a gente pensar num resumo da nossa vida como filhos de Deus, a gente sai de uma ideia original em Gênesis 1, onde Deus ele cria todas as coisas nesse âmbito terreno e no meio da criação ele estabelece o homem. A Bíblia diz em Gênesis 1 que ele fez o homem imagem e semelhança dele. E se a gente anda nesses versículos, devido ao tempo nessa noite, eu não vou passar por isso com vocês, você vai perceber que existem algumas afirmações muito importantes que nós precisamos, na nossa jornada de vida individual e como igreja, considerar no plano criacional. Deus faz o homem a partir de uma porção de Deus. Ele cria sobre o homem uma função sobre a terra. Ele dá ao homem autoridade. Ele também provê para o homem nutrição. A Bíblia diz que Deus fez as árvores, as sementes, as situações de frutificação, todas para nutrirem toda a necessidade humana na terra. E no capítulo 2, a gente vai ver Deus celebrar a criação dessa mulher, celebrar aquilo que ele criou, mas já no capítulo 3, o homem entra numa condição de pecado que interfere no plano original de Deus. O que Deus criou, ele criou completo, amém? Ele criou pleno. E quando nós pensamos como igreja, irmãos, eu tramito há 24 anos como psicóloga. E nessa minha jornada como psicóloga, vendo a leitura da mente da igreja, a gente percebe uma mente contaminada por um plano de negatividade, por uma noção de escassez. Infelizmente, não existe uma abundância mental. Quando a gente olha para as escrituras em Jeremias 29:11, que Deus diz que ele tem planos de paz e não de mal, quando a gente faz uma checagem da mentalidade da vida da igreja, essa não é, na sua maior parte, o que nós pensamos como igreja. A gente se relaciona com a vida sempre na perspectiva de que falta alguma coisa, né? De que temos uma carência, e como se a gente estivesse indo na direção de algo que a gente tem que alcançar. A gente esquece que a nossa história, que foi decretada em Gênesis 1,
Ela sofre, sim, uma interrupção em Gênesis 3, mas ali naquele mesmo instante, porque algo que a gente precisa refletir, Deus ele age de forma imediata nessa hora, amém? Ele preserva aquilo que ele planejou, ele já decreta que alguém, o seu filho, viria e mudaria a história da humanidade. Então, o decreto de preservação do plano original, Deus já estabelece ali na criação. O tempo passa, nós estamos vivendo cronologicamente o tempo da vida da igreja, onde nós estamos fazendo, como a doutora Ilma disse ontem, essa travessia. E num dado momento da história, nós vamos experimentar a consumação dos séculos. Só que nós sabemos, porque já foi visto, amém? A Bíblia diz que João viu. No plano eterno, João já viu que o fim será segundo o plano original. Qual, Flávia? Qual, Flávia? De abundância. Não haverá maldição. Apocalipse 22. Não haverá falta. Vai existir a árvore da vida de forma abundante. Para nutrir, diz que ela dá frutos a cada mês. Para suprir as suas folhas, são cura para as nações. Então nós vivemos uma história, estou te contando tudo isso para esse resumo, que já foi fechada, amém? Que já foi consumada no sentido do que Deus prometeu para a vida da igreja, para a vida dos salvos. Ali no versículo 10 de Apocalipse 22, é pedido para que se não cele o livro, porque muitos serão incluídos. Então, o movimento da história está acontecendo, mas o projeto de salvação, ou seja, o projeto de restauração da ideia original de Deus para nós, já foi consumada em Jesus. Quando ele declara está consumado naquela cruz, toda a história foi selada. E como igreja, como filho de Deus, como pastor de uma comunidade religiosa, eu preciso me relacionar com o meu projeto de vida considerando essa realidade que Deus já preservou, já garantiu. Os sonhos que Ele vai gerar no meu coração não são sonhos que vão ficar na escassez. Por quê? Porque Ele já previu, amém? Isso não é pensamento positivo, é viver o que as Escrituras declaram. É experimentar o que Deus já garantiu para cada um de nós. E nessa tarde eu quero introduzir isso para te dizer que Deus tem um plano original para você. E da mesma maneira que ele fala através de Davi, ele fala em Jeremias 1:5 com o próprio Jeremias, que havia determinado que Jeremias fosse profeta para a nação de Israel num determinado tempo da história. Deus ele tem chamado cada um de nós para lugares específicos. Deus tem uma agenda para cada um de nós. Ele tem dons e talentos que nos habilitam. O que foi escrito em Gênesis 1. Todo aquele script pleno de propósito, de função, de provisão, de sustento, está estabelecido para nós, igreja, através de Jesus. Amém? Nós estamos fazendo essa peregrinação para resgatar para Ele todos aqueles que foram salvos, que serão incluídos até o grande final, até a grande consumação. Só que nós precisamos discernir, primeiro, que há provisão, há sustento, há função. Deus tem isso tudo para nós. Você não está aleatório. Uma das coisas mais lindas, quando você estuda a ciência, você vai vendo da célula humana, do átomo. Esses dias eu estive num local que você vê, eu esqueci o nome, planetário. E você vai vendo aquele estudo, né, que eles fazem, você vai observando o poder criacional. A ciência chama o termo de teleologia para explicar o plano de propósito em tudo que foi criado. Há propósito em tudo que Deus faz, há propósito em você, meu irmão. Há propósito em você, querido pastor e pastora, querido líder. E esse propósito, como foi declarado na abertura desse culto, ele é um propósito geral, mas que se manifesta de forma específica. Se manifesta através do DNA que Ele deu para você. Ele tem coisas que são para você.
coisas que vieram com você. E o desejo de Deus é céus abertos, para que você entenda. A palavra download nunca foi tão... Encontraram nessa geração uma palavra que se adequa a esse acesso ao céu que o Espírito nos dá. Amém? Nós precisamos acessar os downloads de Deus para nós. Existem livros, quando Deus falou comigo essa expressão, a grande teia de Deus, esse grande desenho do arquiteto, que através de conexões ele vai cumprindo o seu propósito. Eu recebi isso no meio de um devocional. O Senhor soprou a expressão na minha mente. Guardiões da Infância é a mesma coisa. Não foi algo que eu trabalhei, pastor Júnior, para produzir com inteligência. Foi revelado. E Deus tem coisas para cada um de nós que Ele vai revelar, mas para que você concretize. Para que se cumpra. Para que vidas sejam alcançadas. A Bíblia diz em Romanos 8,19 que a grande expectativa da criação aguarda a sua manifestação como filho de Deus. Aguarda a sua manifestação com aquilo que Ele entregou para você. Para que você cumpra, para que você realize. E eu abri Romanos 8, mas não li, mas agora a gente vai ler, amém? 29 e 30. E capítulo lindo esse de Romanos 8, amém? Paulo vai falar de coisas incríveis aqui. Mas aqui nesse pedaço que eu separei para ler com os irmãos, ele vai introduzir a intercessão do Espírito. E ele vai falando, inclusive, sobre como o Espírito nos capacita a viver essa travessia. Por quê? Porque o Espírito é aquele que nos comunica. João 14, os discípulos estavam muito ansiosos porque Jesus iria. E o que Jesus fala? Eu preciso ir. Porque se eu não for, o seu poder como igreja não vai se manifestar. E o Espírito, ele é a via do poder da igreja. Porque é o Espírito que nos dá acesso ao céu, amém? As realidades de Deus para nós, que viabiliza a manifestação do fruto do Espírito, das armas do Espírito, dos dons espirituais. E aqui no versículo 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. De forma teológica, você pode ter várias interpretações para esse texto. Mas nessa noite aqui, eu quero trazer para os irmãos essa clareza de que Deus conheceu antes de existir. Amém? Deus nos conheceu antes de existir. Ele não só nos conheceu, mas Ele nos predestinou para sermos enxertados em Jesus. E a Bíblia diz que Ele não só nos predestinou, esse é um decreto que Paulo, ele sentencia, mas Ele também nos chama. E ao nos chamar em Cristo, Ele nos justifica para que sejamos, então, glorificados em Cristo. Lembra que eu comecei falando de Gênesis, Apocalipse? Essa experiência, ela é confirmada nesse texto aqui. Muitas vezes, nós entendemos que a nossa vida, ela começa no útero de uma mulher. Muitas vezes, nós acreditamos que a nossa jornada, ela tem origem. Essa palavra é importante para nós. Quando a gente começa a ser formado no útero materno. Mas esse texto e tantos outros da palavra de Deus, Efésios 1 e 2, a gente vai ver textos que confirmam isso. Eles nos dão um fundamento para acreditarmos que a nossa vida, ela foi conhecida antes da fundação do mundo, amém? A ideia original de Deus sobre mim e sobre você, ela é anterior à nossa vida material no útero de uma mulher. O primeiro útero que nos gerou não foi um útero biológico, mas foi um útero no conselho dos céus, que pensou em mim e em você, que nos incluiu. Esse texto fala sobre isso, essa inclusão através de Cristo no plano de Deus para a humanidade. E muitas vezes eu queria, nessa tarde, falar com você sobre isso. Você carrega em você tantas marcas da vida natural.
tantas marcas desta vida que passa por Gênesis 3, que passa pelas marcas do pecado original. A marca de desprotegido, a marca de uma pessoa que tem graves questões na estima. Mas nessa tarde eu quero trazer para você algumas sentenças originais sobre a sua vida e, consequentemente, sobre a vida da sua igreja. Amém? Porque se Deus tem um propósito para você, Ele tem um propósito para a sua família. Amém? O propósito meu se une ao propósito do meu marido, aos nossos 3 filhos. Mas Ele também tem um propósito para a nossa comunidade religiosa. Amém? Deus, Ele tem um projeto, Ele conecta isso. E esse projeto, Ele já recebeu de Deus decretos. Decretos que foram recebidos antes mesmo de existirem. E nós precisamos acessar isso através do Espírito de Deus, igreja. Nós precisamos adentrar por esses lugares e tomar posse. Porque sabe o que tem acontecido conosco? Nós estamos vivendo mais parecidos com a terra do que com o céu. E eu não quero dizer isso colocando um peso no seu coração. Sabe, dizendo que você é fraco. Ou que você não sabia do que precisava saber. Mas nessa tarde eu quero trazer para você um entendimento daquilo que você já leu várias vezes e que por vezes não toma posse na sua história. Quando eu digo mais parecido com a terra que com o céu, é um pouco daquilo que a gente ouviu aqui. Sabe aquela vida que é movida só pelo que é terreno? Aquela vida que é movida só pelo que o outro fala de você? Pelas suas relações terrenas? A nossa fonte está em Cristo, amém? Ele é a fonte inesgotável de tudo que nós precisamos. Ele é o detentor do conhecimento sobre as nossas vidas. Ouvimos isso aqui ontem. Você quer se conhecer? Você tem que conhecer Ele. Porque foi dele que você recebeu porções. É Ele quem revela quem você é. Mas você precisa compreender e aceitar no seu espírito para que isso domine seu corpo e sua mente. Que você já nasceu com selos. Existem decretos originais sobre você. Muitas vezes nós peregrinamos a travessia na terra até que a consumação venha. Como se talvez, será que vai dar? Será que eu sou? Será que eu vou conquistar? Deixa eu te dizer, em Cristo Ele já venceu, amém? Ele já tirou todo o domínio. Nós só aguardamos na expectativa a consumação, mas a vitória ela já foi garantida. E você precisa viver como tal. Uma primeira verdade que eu quero compartilhar com você nessa hora, sobre isso que estamos falando, sobre o que Deus tem originalmente para você, é que você recebeu sobre a sua vida um decreto de validade. Deus validou você, querido. E não validou porque você era bom, capaz. Não, Ele validou através de Jesus. Ele validou a sua existência e validar é se sentir autorizado a existir. Sabe, muitas vezes aquelas pessoas que você olha para elas e elas parecem que estão pedindo licença. Que elas ficam na expectativa de que alguém tenha expectativa sobre ela. Deixa eu te falar, o céu espera por você. O céu tem expectativa sobre você. A sua validade, ela não precisa ser confirmada na terra, porque ela já existiu em Deus. Efésios 2,13 diz que através do sangue de Jesus, nós somos recolocados no lugar original de Deus para nós. Nós somos revalidados. Sim, o pecado entrou, aquilo que foi originalmente pensado foi corrompido, mas em Jesus nós somos justificados para sermos glorificados. Então a tua validade, a sua autorização para realizar aquilo que Ele está falando com você nesses dias já é um fato, já é uma realidade. E nessa tarde eu preciso muito sair daqui a 10 minutos, sabendo que isso faz sentido, que isso entra pelo Espírito na sua vida. Sabe que você não vai precisar o tempo inteiro, porque eu vou dizer para você, nem todo mundo vai ver o que Deus está mostrando para você. E eu não estou dizendo aqui que você vai andar independente, sem ouvir os conselhos, sem checar as coisas que você recebe, amém?
Mas muitas vezes você tem esperado validação. Flávio, o que é validação? É autorização. Quando a gente compra um produto no supermercado, o produto sempre vai ter uma função, ok? Como eu e você. Nós existimos com função para Deus. Deus tem um propósito para a nossa vida. E sempre tem um selinho. Fabricado e o final, que é a validade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi fabricado por Deus. E a sua validade é a hora que Ele escolher te chamar. Então, enquanto você respirar, você pode estar aqui nessa tarde passando por um desafio significativo, mas você ainda está validado por Ele, amém? Porque Ele, através de Jesus, não é por você, através de Jesus, Ele te recoloca neste lugar de uma pessoa autorizada a realizar aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele tem para a sua comunidade, para a cidade que você está, para o lugar onde Ele plantou você. Um outro decreto que Deus nos dá antes até mesmo da gente existir é uma certeza de que Ele estará conosco, amém? Proteção. A vida na terra, de fato, é um lugar onde vamos passar por intempéries. Esse capítulo 8 aqui de Romanos, ele vai falar sobre isso. Paulo, ele vai falar que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestades, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada é capaz de remover aquilo que Deus confiou a mim. Irmão, você está entendendo isso? Qual foi a traição, a disfunção, a dificuldade que alcançou sua vida ou sua igreja? A Bíblia diz que nada separa você do que originalmente Ele pensou para você. Há um decreto de proteção. Quando Ele nos chamou, Ele também disse que estaria conosco até a consumação. Até o final da nossa validade. Psicologicamente falando, a proteção ela é marcada pela presença. Você ensina uma criança o senso de proteção estando presente, cuidando dela. E muitas vezes na nossa história, nós vamos tratar coisas terrenas, mas em Cristo você pode ter restaurado em você o senso de segurança. E sabe o que acontece com uma pessoa insegura? Ela é uma pessoa que não realiza. Uma pessoa insegura, ela é uma pessoa que ela calcula tanto tudo. A Bíblia manda fazermos sim planos, planejarmos, mas existem muitos de nós que estamos retendo livros que nunca foram escritos, projetos que nunca saíram do papel, obras que nunca foram realizadas. Vimos aqui o que está acontecendo nessa casa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você às vezes não compreende. Precisamos da doutora Ilma para esse nível de intercessão emocional. Mas a base da sua falta de condição emocional para realizar vem de um senso de desamparo. De se sentir só. De achar que está sem a presença, que faltam pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Pode ter faltado. Pode estar faltando e pode faltar ainda. No mundo teremos aflições, mas Ele garantiu que estaria conosco. E se Ele estiver conosco, nada vai impedir. Há proteção para o seu destino original. Há validação para o seu destino original. E há aceitação para aquilo que Deus chamou você para ser. Chamou você a existir. A aceitação é da via da palavra. É da qualidade das coisas que a gente escuta. Sabe essa relação emocional que a gente tem? De se sentir uma pessoa incluída? Muitas vezes a gente fica na expectativa de palavras que vão afirmar o nosso lugar. Que vão afirmar que de fato nós somos pessoas aceitas, amadas. Sabe, ontem o pastor Rafael disse isso aqui. Sobre ferirem a gente. Meu irmão, vão ferir. Vão ferir de novo. Você fere também, às vezes, até sem saber. Um dia eu fui chamada na igreja porque eu tinha magoado minha irmã. Porque eu passei e não falei com ela, veja bem. Eu feri sem saber. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Na terra é esse lugar mesmo. Do lugar de onde você veio não existe nem isso.
Você está acima disso. Você pode ficar triste um pouquinho, mas depois você resolve isso e segue. Porque o que Deus tem para você é muito maior. Se ninguém disse nada, 1 Pedro 2,9 diz que você é geração eleita, sacerdócio real. Você já foi incluído numa condição que você não precisa de ninguém citar seu nome. Né? Às vezes a gente fica, poxa, não colocaram o meu nome, não chamaram o meu nome. Irmão, ele te chama pelo nome. Ele chama você pelo seu nome. Ele diz que você é amado dele, que você é filho amado, menina dos olhos dele. Sabe o que nós precisamos como igreja? Voltarmos para o original. Flávia, qual é o original? É uma vida de relacionamento íntimo. Porque você vai ouvir da boca do próprio Deus quem você é para Ele. Ele vai falar com você. Ele vai dizer o que deu originalmente para você, esse coração de menina, menino, alegre, ousado. Ele vai restaurar você. Ele vai encher a sua vida de palavras que vão gerar em você a condição de aceitação que todas as pessoas precisam. Mas eu quero dizer uma coisa para você, talvez você não esteja recebendo, seja você a fonte. Se você não tem recebido, seja você a fonte. Para de ficar querendo. Meu objetivo nessa tarde é tirar as suas amarras dessa terra. É puxar você para você começar a voltar, a olhar para de onde você veio e para onde você vai. Chamar a existência isso. Porque originalmente Ele autorizou você. Ele disse que estaria protegendo você. E sabe, aquelas coisas desafiadoras que acontecem. Como psicólogo a gente escuta e como pastor tantos problemas. São coisas assim muito difíceis. Mas sabe uma coisa que Jesus fez? Ele levou toda a dificuldade a um princípio chamado cruz. A pior de todas as dificuldades humanas é a morte. Ele transformou ela em ressurreição e vida. E Ele nos dá autoridade para transformar todas as dificuldades da nossa história em algo que possa produzir vida. Porque Ele diz em Romanos 8, através de Paulo, que de alguma forma, todas as coisas podem cooperar, hão de cooperar, para o bem daqueles que foram chamados, que o amam. Para o propósito que Ele tem para você. Jesus, Ele estabeleceu um princípio na cruz do Calvário. Sabe algo que eu tenho feito? Eu tenho uma jornada muito significativa com ansiedade desde pequena. Muitas histórias de sofrimento. Mas eu entendi que os escombros da minha dor poderiam ser belos edifícios. Que outros iriam habitar. Que outros iriam ser sarados, curados, acolhidos. Então isso, irmão, irmã, já foi decretado. Você está entendendo? Eu sei que dói, mas a dor não define você, ela é só de passagem, é só aqui. É temporária, biologicamente temporária. Paul Ekman fala isso, de minutos você tem emoções desagradáveis. O que permanece elas é como você as alimenta. Então você precisa entender que não temos mais tempo de ser igreja almática. Precisamos viver a vida no Espírito. E por último, validados, protegidos, aceitos para serem aptos a realizar. Gênesis 1:28 diz que você nasceu para parar, frutificar. Rabar. Crescer, parar, crescer, frutificar, rabar. Seu propósito original é frutificar. João 15 diz que quando você dá muito fruto, o Pai se torna glorificado. Sabe o que acontece? Isso é um ciclo missionário. Você sai validado, Ele promete proteção, afirma você com aceitação para que você possa realizar. Existem frutos para você dar, muitos frutos. E esses frutos, eles confirmam a sua validação como um ciclo. Só que nós temos ficado agarrados, muitas vezes, sabe onde? Na dor. Durante a travessia, nas angústias. Às vezes nós ficamos agarrados porque não discernimos o original dele para nós. O que ele tem para nós, mas nessa tarde, o meu desejo
é que você seja alcançado por algo que Deus vai completar até o final dessa noite. Uma convicção de que você está nessa terra porque Deus te colocou aqui. E Ele tem um propósito para que você realize coisas para Ele. Estão esperando essas realizações. E que apesar de todas as situações em Cristo, todas elas podem ser convertidas para o bem do seu propósito. Amém? Que Deus te abençoe. Que você siga recebendo demais do Senhor. A minha oração é para que você receba de fato do céu desenhos, textos, palavras. Porque o céu está disponível para aqueles que o buscam. Amém? Deus te abençoe.